Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos vocês. Sejam bem-vindos aqui a mais um Culto Racional. Esse canal que tem por objetivo edificar a sua vida, de alguma forma trazer mensagens que vão levantar você, mas que vão também esclarecer determinadas coisas que vão com certeza te projetar espiritualmente, fazendo assim com que você tenha uma vida mais ajustada com Deus, uma vida mais leve, apesar de tantos problemas, dificuldades e lutas que nós enfrentamos, não é verdade? Bom, a gente fala muito aqui sobre evangelho e falamos também muito sobre pregação do evangelho, porque o evangelho, né? E as pessoas falam sobre o evangelho e a gente escuta muitas pessoas dizendo que pregam o evangelho, pregadores, pastores por aí, dizendo que pregam o evangelho. Afinal de contas, o que é o evangelho? Evangelho é o quê? Palavra de Deus? O que é o evangelho? Do que se consiste o evangelho? Nós vamos falar sobre isso hoje aqui. Eu gostaria que você registrasse aí o livro de Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6, né? Paulo, ele chama a atenção daqueles que estavam na Galácia exatamente pelo fato de eles estarem voltando aos rudimentos religiosos. Eles estavam com dúvidas. Muitos deles estavam sendo perseguidos e até lubridiados por conta de uma distorção do evangelho que estava acontecendo naquele momento. Então ele chega e diz assim para eles, no versículo 6, ele fala: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Tá vendo? Então significa que o povo da Galácia recebeu a mensagem do evangelho. E eles aceitaram com alegria a mensagem do evangelho. Porém, ele diz assim, o Paulo fala que estava admirado de que eles estavam passando tão depressa daquele que chamou na graça. Ou seja, chamou na graça, no favor, salvou. Você está passando dele tão depressa daquele que chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Haviam lá uns judaizantes que estavam distorcendo o evangelho de Cristo, estavam distorcendo o evangelho de Cristo para outro evangelho que na verdade não era o evangelho verdadeiro, né? Tanto que Paulo fala aqui, ó, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então tem o evangelho de Cristo para converter as pessoas. E existe um outro evangelho, que não é evangelho, é isso que Paulo deixa claro aqui, para perverter aquilo que Cristo trouxe e fez, que seria para converter as pessoas ao reino dele. Então existe, sim, ensinamentos, doutrinas, costumes e até culturas religiosas que distorcem, deturpam e desviam as pessoas do real sentido do evangelho, tá bom? Para isso, aí ele fala assim, Paulo dá o seguinte critério, ele fala assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Anátema significa maldito, amaldiçoado. Então eu acho um termo bem pesado que traz pra gente, tem que trazer pra gente uma preocupação de que um grupo, uma pessoa, seja lá quem for, pode ser maldito ou amaldiçoado se ele prega um evangelho que Cristo não deixou. Entende a responsabilidade? Você entende a responsabilidade que eu tenho? Estou falando de mim agora, né? De chegar aqui no Culto Racional, nesse canal. O nome já fala culto. Um culto para Deus. O culto não é para mim, não é para você. O culto é para Ele. Mas nós temos que entender quem nós estamos adorando. Nós temos que entender quem nós estamos entregando nossa vida, nosso coração. Nós temos que compreender quem é que nós estamos, sabe, cultuando. Não é verdade? Aquele que nós estamos renunciando determinadas coisas que ele está dizendo que nos prejudica ou nos prejudicaria, nos afastaria e nos traria uma condenação, então nós estamos renunciando a determinadas coisas por causa do que ele disse. Mas eu tenho que compreender quem é ele.
Por isso o culto é racional. Agora eu chego aqui e não tenho responsabilidade nenhuma, só quero aparecer, e aí eu fico aqui falando de coisas para agradar ou para juntar pessoas. Você entende a responsabilidade aqui? Ele diz, ainda que um anjo descesse do céu e pregasse um evangelho diferente do que Cristo deixou, é maldito. Então como eu posso dormir nesse barulho? Como eu posso chegar aqui e pregar uma coisa que Deus não disse, que Cristo não disse? Sabe, pegar e isolar textos da Bíblia e criar uma história da minha cabeça ali e falar, façam isso, e ter o controle sobre a vida de pessoas, me julgando alguma coisa. Bom, mas naquele tempo ali de Gálatas, estava acontecendo isso. Os judaizantes vinham e dizendo, olha, tudo bem Jesus, mas vocês têm que circuncidar. Tudo bem Jesus, mas vocês têm que seguir a Torá. Não tenho nada contra a Torá, não tenho nada contra os judeus, é uma tradição importante, né? A gente não pode negar isso, né? A Torá são as leis, são importantes. Mas nós estamos falando aqui de evangelho. O evangelho não tem a ver com costumes e nem tradições. O evangelho não tem a ver com nada disso, tá? O evangelho, ele tem que estar diz respeito ao nascimento, à vida, à morte e à ressurreição de Cristo. O evangelho tem que estar dentro disso. O evangelho é cristocêntrico. Cristo é o centro. Ele é o Filho de Deus que desceu, assumiu os nossos pecados e foi o Cordeiro que morreu em nosso lugar, porque toda a humanidade estava condenada. Está condenada, né? Então, as pessoas quando dizem eu aceito Jesus, né? Criou-se uma cultura de que aceitar Jesus é virar evangélico daquela denominação. Aceitei Jesus ali naquela denominação, portanto agora sou daquela denominação, eu sou aquela denominação, seja lá qual for. E aceitar Cristo não é isso. Aceitar Cristo é exatamente aceitar o evangelho que ele trouxe, que é o plano de salvação de Deus, que foi executado no seu Filho e através dele. Tudo bem que o nome evangelho significa boas novas, mas do que se consiste esse evangelho? O plano que Deus traçou de salvação. Porque imagina que Deus tinha um dilema. Sendo ele santo e justo, a justiça de Deus obrigava Deus a ter que tomar providência acerca do pecado do homem. E o salário do pecado é o quê? Morte, né? Então a justiça de Deus lhe obrigava, por ser justo, a ter que executar esse juízo no homem. E como é que ele faria isso? Como é que ele poderia quebrar a sua justiça, quebrar o seu caráter? Como é que isso funcionaria contra Deus? Lá no livro de Provérbios 17, versículo 15, diz que aquele que justifica o perverso é abominação ao Senhor. Como que Deus vai justificar o errado, o perverso? Se a própria palavra dele diz que isso daí é injusto, que isso daí é abominação? E como é que Deus vai ser abominável, se abominar com algo que ele mesmo falou, justificando? Então ele teve que pegar o seu filho, que não teve pecado, aquele que não teve pecado foi feito pecado, para que através da vida dele fôssemos justificados. Está escrito lá, em Coríntios. Então você verifica que aquele que não teve pecado foi Cristo. Esse é o Evangelho. O Evangelho tem a ver com Cristo. O Evangelho não tem a ver com essas coisas que a gente vê. Então, quando o sujeito fala, eu estou pregando o Evangelho, e ele está falando de outra coisa, de bem-estar, de outras coisas, ele não está falando do Evangelho. Então é isso que Paulo está falando aqui com os da Galácia. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça. Ele não chamou na lei, ele chamou na graça. Né? Vocês estavam todos mortos, perdidos. Vocês estão passando depressa. Chamou na graça de Cristo para outro evangelho, que não é outro, não é evangelho, não é evangelho, ele fala. Senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então vocês têm que tomar cuidado com tanta notícia, ou com tanta
mensagem que vocês escutam. Verifica. Aqui o que eu falo também, vocês têm que verificar. Verificam também. E tomem cuidado, porque sobre quem está pregando ali, recai a responsabilidade de ele passar a transmitir a mensagem que Deus disse, no objetivo que Deus determinou. Tá certo? Não que ele queira para agradar todo mundo e para formar pessoas simpáticas a ele. Não. Tá certo? Então, o nosso culto racional hoje foi esse. Você possa observar isso que nós lemos hoje, Gálatas capítulo 1, versículo 6 em diante. Observa e fica aí. Fica com esse barulho na cabeça aí, ó. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos falado aqui, que temos pregado, seja anátema. Ele repete, ele fala assim como já dissemos e agora repito. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então a minha responsabilidade, eu tenho temor e tremor de chegar aqui e falar qualquer coisa ou chegar aqui e falar uma coisa que Deus não disse. Eu fico observando aí determinados lugares aí, pregadores, que eles são... Aí você vê que não tem temor, né? Porque eles falam coisas que não tem nada a ver com o evangelho, que não tem nada a ver com a salvação, não tem nada a ver com o reino de Deus. Tomem cuidado com isso, tá bom? Forte abraço a todos, Deus abençoe vocês. Se inscreva no canal, faz chegar esse vídeo aí para as pessoas que precisam de ajuda aí. Vamos pregar o evangelho, vamos mandar as mensagens para as pessoas que estão precisando aí de uma orientação, tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo. Com licença.